E aí, pessoal? De boa? Bora para mais uma aula. Hoje um taper fade nesse cabelo cacheado. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo é feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor para você, sem enrolação. Primeiro, eu já começo fazendo a linha aqui na diagonal, ó. Se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que normalmente eu corto o topo primeiro, o topo, a lateral, faço a conexão. E aqui foi o mesmo caso, já cortei o topo e agora na hora de fazer o taper, né, então eu já tenho a conexão feita. E para facilitar, para eu ter uma noção, né, umas guias na hora de fazer o taper, eu já gosto de vir e definir o acabamento. Não vai influenciar 100%, você vai fazer o acabamento antes ou depois, as linhas antes ou depois, mas na maioria das vezes gosto de fazer antes, porque depois dá para me guiar na hora de procurar a simetria, né? Se você também já me acompanha, eu já falei que nem todo degradê fica bonito, mas tem alguns detalhes, alguns pontos assim que a gente pode estar sempre considerando para facilitar e deixar o degradê mais bonito. E a simetria é um deles, entendeu? Então quando eu defino a linha, tá vendo que eu estou definindo bem, depois vai ajudar na hora de fazer o degradê eu saber qual desenho seguir, se vai ser mais curvo, se vai ser reto e ter uma noção dos dois lados, né? Se tá batendo dos dois lados na mesma linha. Essa máquina de acabamento é uma Jukai Pro, tem um review dela aqui no canal, tá sendo minha máquina de acabamento principal, tô gostando bastante dela. Tanto para fazer risco, tanto para fazer linha, tá sensacional mesmo. Então, ó, limpei tudo, né? Fiz as duas linhas. Só quando eu tô atrás do cliente, assim, que dá pra me ter uma noção se tá batendo a simetria das duas linhas. Se for necessário, eu vou corrigir agora. Já tô limpando toda a parte de baixo ali, ó, com a máquina de acabamento mesmo. Lembrando que sempre a gente vai trabalhar 3 zeros no degradê, né? Se for com a shaver ou com navalha. Então, fiz o zero da máquina de acabamento. Na sequência, eu já volto com a shaver. E a shaver vai muito próximo da máquina de acabamento, porém não encosta. Do lado, né, nas linhas não tem problema. Ela pode encostar que é para ficar marcado mesmo. Agora na parte de baixo, né, onde a gente vai fazer o taper, não pode encostar, beleza? Agora eu vou passar um pente 2 aberto e olha o movimento. Presta bastante atenção no movimento, porque o segredo aqui é o movimento. É como você vai sair para fazer a conexão. Claro que vai depender, né, do quão comprido está o cabelo. Nesse caso, como eu disse, eu já tinha dado o ângulo que eu queria na conexão, preservando ali um volume na parte de trás, até para dar um contraste com o taper depois, né? Então olha só como está sendo o movimento agora do pente 2 aberto, que é equivalente a 2,5. Ele limpa super bem, mas depois chega num ponto que eu quero fazer a conexão com a parte que eu tinha cortado na tesoura. Então a máquina começa a ficar muito leve, ó, e saindo. Eu vou meio que lapidando, tá vendo? A minha mão tá solta ali na parte de cima, só tirando o excesso. Desse lado direito, a mesma coisa, ó. Eu passo bem a máquina, tá vendo? Eu passo super bem, ó. E depois que eu passei super bem até no ponto que eu quero, que aí eu começo a sair. Porque se eu faço o movimento em C no corte todo, eu não tenho precisão. Agora, se eu passo super bem num ponto e depois começo a sair, fazer esse movimento lá em cima, né, só para unir, aí é diferente. Aí nesse ponto agora eu estou trabalhando só conexão, só melhorando a transição da máquina para a tesoura mesmo. Só tirando excesso, mesmo que depois possa vir com a tesoura de desbaixo, por exemplo, né, fazendo um pente corrido, assim fica bem melhor. Agora, pente 2 fechado, presta atenção, esse pente 2 eu não tenho medo de subir com ele. Você vai ver que eu subo praticamente até onde eu tinha ido com o 2 aberto, o 2,5. Mesma coisa. A diferença do aberto para o fechado, principalmente num pente 2 para cima, é pouco notável, porque nessa parte a gente já não vê tanto a cor do couro cabeludo, do pente 2 para o 2 aberto, entendeu? 2, 2,5. Então não tenha medo de chegar muito perto. Agora, pente 1,5 fechado. Agora eu vou começar o degradê, né? Agora vai começar a questão das cores, de estar mais claro ou mais escuro. Então o pente 1,5 eu passo fechado para criar uma marcação. Criei a marcação, defini o espaço que eu quero, aí eu vou com ele aberto. Pente 1,5 aberto é equivalente a 2. E agora ele mistura com o pente 2 fechado que eu acabei de passar. Entendeu? Então, mesma coisa, o pente 1,5 aberto, não posso ter medo. Ele pode ir exatamente onde tinha do pente 2 fechado. E só depois eu começo a deixar a mão leve, saindo devagar. Mas antes eu passei super bem. Agora, intermediária, ou seja, 1,75 é o que vai misturar 1,5 com 2. É a medida que a gente precisa para misturar 1,5 com 2. Então, esse 1,75 ele vai da marcação que eu tinha criado do 1,5 até muito próximo do 2, muito próximo mesmo. Mesma coisa que do lado direito, ó, eu tô fazendo um lado de cada vez, né, esquerda e direita, para não ficar na frente da câmera, no seu dia a dia pode fazer direto. Passei 1,5 fazendo a marcação, agora ele aberto, que é equivalente a 2 novamente, misturando com o 2. Depois, na intermediária, 1,75,
Mesma coisa, fazendo essa união, essa mistura do pente 1,5 para o 2. É muito importante usar na intermediária, que é onde você consegue, né, a medida que a gente quer para fazer a transição mais limpa. Agora eu vou seguir o mesmo processo, o mesmo método. Pente 1 fechado, criando uma marcação. Quando você cria uma marcação, fica mais homogêneo e fica mais fácil de você manter a simetria. Não que seja a única forma de fazer, mas dessa forma fica mais fácil você manter a simetria e fica mais bonito. Agora eu já abri o pente 1, que é equivalente a 1,5. Então eu vou misturar mais uma vez com o pente que eu acabei de usar, que foi 1,5. Agora eu coloco ele na intermediária, que é equivalente a 1,25. Esse 1,25 é o responsável por fazer a transição, a mistura do pente 1 para o 1,5. É o que fica ali na intermediária. E é onde a gente consegue, né, digamos que fazer o polimento, tirar a marcação e deixar mais limpo. Mesma coisa, respeitando a medida de cada pente, mas sem medo de subir. Ó, pente 1 agora fechado novamente, criando a marcação. A marcação às vezes nem fica tão visível, mas você tem que ter uma noção até onde você pode subir. Agora aberto, que é equivalente a 1,5 novamente. E olha o quanto eu insisto, por mais que essa máquina, uma Monster, ela tem uma rotação muito boa, corta super bem, eu insisto, porque os fios nascem em várias direções, então tem que insistir. Agora na intermediária, 1,25, olha só o quanto eu subo com 1,25, né? Parece que estou subindo lá 1,5, quase no 2, porém com a mão leve. Agora pente meio fechado, mesma coisa. Faça a marcação com pente meio fechado, para ficar bem homogêneo, para ficar bem limpo, até porque depois vai ficar fácil para tirar a marcação do 0 para o meio. Então, ó, continuo, pente meio fechado, insistindo em várias direções, vários movimentos. Agora, pente meio aberto, equivalente a 1. Então, mais uma vez, vou misturar com o pente 1 ali. Nesse caso, eu estou querendo trazer bem o passo a passo para você e mostrar que dá para ficar bem limpo. Agora, na intermediária, 75, que é o responsável por fazer a mistura, a transição do pente meio para o 1. Ó, agora eu ainda fechei para insistir mais um pouco ali com ele fechado. Do lado direito, vou fazer a mesma coisa. Pente meio fechado, criando a marcação. Agora, depois já vou abrir. E uma coisa que eu queria falar. Aqui eu estou usando sempre ele aberto, ó, depois de fazer a marcação. No seu dia a dia, se você quer ganhar tempo, se você quer mais rápido, não use ele aberto. Depois de fazer a marcação com ele fechado, já vai na intermediária. Porque assim, na intermediária você já tira a marcação, entendeu? A questão de utilizar ele aberto, igual eu estou usando agora, todos os pentes eu usei aberto, é que eu jogo na segurança, né? Tô sempre jogando na segurança e ao mesmo tempo já fazendo um polimento, entendeu? Porque agora eu usei o pente meio aberto, que era equivalente a 1, sendo que eu já tinha usado um antes, entendeu? Então estou sempre jogando na segurança assim e já aproveito para fazer um polimento. Então usei o pente meio fechado de novo e já fiz mais um polimento. Agora 0 aberto, que é equivalente a meio, tá vendo? É o que eu tô falando. Se eu quisesse, já podia ir na intermediária, na marcação, que já ia tirar a marcação. Mas o fato de eu ir com ele aberto primeiro já me ajuda a fazer um polimento e deixar mais limpo ainda. Agora sim, eu vou com ele na intermediária, que é o 0,25, e aí eu consigo fazer a mistura do 0 para o meio. E deixar mais limpo ainda. Olha só, eu fiz uma leve marcação ali do lado direito. É muito bacana quando acontece isso na aula, que eu consigo te mostrar que também acontece comigo e como que a gente pode resolver. Agora eu já estou com o 0 fechado. E o 0 fechado, né, vai misturar com o 0 da máquina de acabamento, entendeu? Ó, agora eu voltei, 0 aberto, para fazer um polimento e suavizar a marcação que eu fiz do lado direito, entendeu? Então, quando você entende o fundamento, quando você entende a matemática e você para de copiar o que você está vendo no YouTube, o que você está aprendendo em algum curso, você tem essas ferramentas, digamos assim, você tem essa liberdade para entender o que você está fazendo e você consegue se virar, entendeu? Independente de qual método você está usando, como você está trabalhando, sempre vai conseguir se virar, entendeu? Então aprenda os fundamentos, procura mais, investe em você, paga curso para você aprender sobre fundamentos. Depois você viu, usei na intermediária e fechado de novo, e agora eu já vim para o pente corrido para fazer a transição de novo da máquina para a tesoura. Aqui, esse pente corrido com a tesoura de desbaste vai funcionar como se fosse uma texturização, ou seja, eu vou estar diminuindo a densidade, que era muito cabelo que morria ali, para ter uma transição mais suave da máquina para a tesoura, entendeu? E dessa forma também eu já consigo dar uma lapidada, tirar algum excesso de cabelo que está passando, né? Porque o cabelo cacheado sempre tem essa questão, né? O cabelo 3B, 3C, que já é mais nesse tipo aí, ele sempre tem isso. Ele molhado é de uma forma, seco é de outra. Então você tem que respeitar e entender isso para fazer um trabalho de cada vez mais qualidade. Então, ó, fiz mais um pente corrido, vi que eu podia melhorar a simetria dos dois lados. Voltei com a tesoura, tirando o excesso ali também, ó, dependendo, né, do ângulo que a gente vê, como a câmera estava por cima,
parece que tá passando um ponto ali de cabelo no acabamento, mas depende do ângulo que é visto. Quando eu tava do lado dele não via, mas pela câmera eu vi que tinha uns detalhes. Então aproveitei, fiz um pente corrido já fazendo mais um polimento e se necessário, ó, volta com a tesoura acompanhando o acabamento mais uma vez para tirar esse excesso, para deixar a linha mais definida mesmo, né? Esse taper, né, ou americano, como muita gente diz, é bem característico por ter um taper mais alto, ou nem sempre quer dizer que vai ser mais alto, mas a linha ali do acabamento bem definida, bem marcada, o que eu acho que fica muito bacana. Gosto muito desse taper bem limpo assim, e depois a linha bem marcada ali no acabamento. Depois comenta aqui, né, o que você achou dessa aula, se você está gostando dessas aulas. Ó, eu voltei mais uma vez com a shaver só para definir melhor. Comenta se você está gostando, se você está acostumado a fazer taper. Depois comenta aqui se você faz muito taper fade. Depois diz aí, eu faço muito taper fade aqui. Não costumo trabalhar com linhas, entendeu? Na nuca, assim, nem do lado, né? Na costeleta, na patilha, como diz em Portugal. Sempre gosto de fazer um taper, mesmo que seja mais suave, né? E não alto assim. Espero de coração que você tenha gostado dessa aula, sempre tentando trazer o melhor para você e te ensinar, né, sobre os fundamentos para você parar de copiar e entender realmente o que você está fazendo. Depois deixe seu comentário aqui, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. E claro, né, já deixa o seu like aí para eu saber que você está gostando desse tipo de aula. Esse é o resultado. Então é isso, até a próxima aula. Tamo junto, se não for para transformar, eu nem quero, hein? Logo a gente se vê por aí.